Olá pessoal, voltamos para a semana 6 da PNP de Matemática 3 do IFRS Campus Viamão. Continuamos com o conteúdo de matrizes. Então nessa semana nós temos nas operações com matrizes a multiplicação entre matrizes. A multiplicação entre matrizes não é uma operação tão simples como as já estudadas. Não basta apenas multiplicar os elementos correspondentes, como fazer 2 vezes 2 ou 2 vezes 3. Ele tem toda uma técnica intrincada que a gente tem que tomar bastante cuidado para poder resolver com propriedade, tá? Então observe a relação que existe entre as ordens das matrizes. Não são todas as matrizes que nós conseguimos multiplicar, tá? Então imaginem aqui, eu tenho uma matriz A de ordem 4 por 3 e uma matriz B de ordem 3 por 1. Esses três que estão conectados, ou seja, a coluna da primeira matriz com o número de linhas da segunda matriz tem que ser igual, tá? Senão não é possível fazer essa multiplicação. Então aqui seria possível porque o 3 combina com 3, eles têm que ser iguais. E qual seria a ordem da matriz de solução? É o 4 por 1, ou seja, os elementos que sobram nessa multiplicação indicada, tá? Ou seja, a matriz resultado de uma multiplicação de outras duas, se for possível, tem a ordem dessa matriz de resultado, ela vai ser o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Ah, professor, e se eu inverter ele e fizesse B vezes A? Daria completamente diferente e às vezes até nem seria possível realizar essa multiplicação de matrizes. Então ela é muito específica, tem que tomar muito cuidado para não errar, tá? Então, para ser possível a multiplicação entre duas matrizes, A vezes B, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Cuidado com isso. Sempre faça esse teste antes de multiplicar as matrizes. Mas como vão ser calculados os elementos da matriz AB, que é o resultado dessa multiplicação? Isso a gente vai ver agora. Então a definição formal, dada uma matriz A de ordem M por N e uma matriz B de ordem N por P, o produto da matriz A pela matriz B vai ser uma terceira matriz, que aqui a gente chama de C. E qual vai ser a ordem? Bom, M por P. Por quê? Porque os N se cancelam ali e eu fico com M por P como resultado, tá? Ou seja, o número de linhas da primeira matriz pelo número de colunas da segunda matriz. Onde cada elemento dessa matriz, que é o resultado da multiplicação, vai ser calculado multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I da primeira matriz pela coluna J da segunda matriz. E somando tudo. Ou seja, vamos ver como é que é isso no passo a passo. Então observe que só definimos o produto AB de duas matrizes quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Está bem indicado aqui o N com N. Além disso, a gente nota que o produto, ou a matriz resultante desse produto, possui o número de linhas da primeira matriz, que é A, e o número de colunas da segunda matriz, que é B. Vamos dar uma olhada num exemplo. Eu tenho a matriz A, ela é 1 por 3, por quê? Uma linha, 3 colunas. A matriz B é 3 por 1, por quê? 3 linhas, 1 coluna. Então vamos ver como é que fica o produto delas, A vezes B. Então eu tenho aqui A vezes B é igual a matriz A vezes a matriz B. Embaixo está indicado a ordem da primeira matriz, que é A, que é 1 por 3. E a ordem da segunda matriz, que é 3 por 1. Tá? Se eu olhar aqui os números que ficam no meio, o 3 combina com 3. Ótimo, é compatível para multiplicação, a multiplicação pode acontecer. Qual vai ser o formato da matriz resultado? O que sobrou lá, 1 da frente com 1 de trás, 1 por 1. Então vai ser uma matriz de um elemento só. Como é que eu vou calcular esse elemento? Bom, eu vou fazer uma distribuição dos valores aqui, ó. O primeiro elemento da primeira linha do A, tá ali o A11,
vezes o B11, mais A12 vezes o B21, mais A13 vezes o B31, tá? Isso vai dar o único elemento. É uma situação muito específica essa daqui, onde a multiplicação de duas matrizes gera uma matriz com um elemento só. A gente vai ver agora outros exemplos mais para frente de como é que isso acontece. Nesse exemplo 2, a gente tem as matrizes A e B, e a gente quer determinar, se for possível, a multiplicação de A por B e a multiplicação de B por A, que a gente já conversou anteriormente, que é diferente, que dá um resultado diferente. Então aqui é diferente de multiplicar números, como a gente tinha 2 vezes 3 dá 6, e 3 vezes 2 também dá 6, aqui dá diferente, tá? Então, a matriz A é do tipo 2 por 3, por quê? 2 linhas, 3 colunas. A matriz B é do tipo 3 por 2, então 3 linhas e 2 colunas. Então, a matriz C, que é o resultado de A vezes B, a primeira multiplicação que a gente está considerando, ela existe. Por quê? Porque o 3 com o 3 se combinam. E o que é o formato da matriz resultante? 2 por 2, são os números que sobraram lá, o primeiro número e o segundo número. O primeiro número que sobra é o número de linhas do resultado. O segundo número que sobra é o número de colunas, tá? A gente pode escrever uma matriz C na forma genérica, que vai ser elemento C 1 e 1, elemento C 1 e 2, elemento C 2 e 1, elemento C 2 e 2. É só para nos guiar, nada mais do que isso. Então, pela definição, como é que a gente vai calcular o C1 e 1? A gente vai pegar a primeira linha do A e a primeira coluna do B. Por que o primeiro de um e o primeiro de outro? Porque o elemento é o 1 e 1. Tá? Ele me diz ali já, o primeiro 1 diz que é a primeira linha do A. O segundo 1 me diz que é a coluna do B, a coluna 1. Tá? Então, como é que a gente faz? O primeiro elemento ali, o 2 da primeira linha, vezes o primeiro elemento da coluna, dá 2 vezes 1. Mais o segundo elemento da linha destacada, que é 3, vezes o segundo elemento da linha da coluna destacada, que é 0. Mais o terceiro elemento da coluna, que é o 1, vezes o terceiro elemento da coluna, que é 4. Então, eu vou ter 2 vezes 1, que dá 2, 3 vezes 0, que dá 0, 1 vezes 4, que dá 4, com aquele 2 da frente, soma tudo, dá 6. O segundo elemento dessa multiplicação, tá? É o C1 e 2. Então, a gente destacou a primeira linha de A, continua com ela, e a segunda coluna de B. Tá ali a orientação no Czinho, C1 e 2. Então, a gente pega o 2 vezes menos 2, mais o 3 vezes 5, mais o 1 vezes 1. Multiplica parcialmente, 2 vezes menos 2 dá menos 4, 3 vezes 5 dá 15, 1 vezes 1 dá 1. Soma isso aí tudo, dá 12 o resultado. O terceiro elemento que a gente tem que calcular, lembrando que eram 4, é uma matriz 2 por 2, está ali, C2 e 1. O que ele me diz? Que eu vou ter que pegar a linha 2 da primeira matriz e a coluna 1 da segunda matriz. A linha 2 da primeira matriz está ali no A, menos 1, 0 e 2. A primeira coluna é 1, 0 e 4. E aí a gente faz a soma intercalada com as multiplicações. É complicado? É. Só com exercício para aprender bastante, tá? Então, o primeiro pelo primeiro dá menos 1 vezes 1. O segundo vezes o segundo dá 0 vezes 0. O terceiro pelo terceiro dá 2 vezes 4. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 0 vezes 0 dá 0. 2 vezes 4 dá 8. Então, 8 mais o 0 menos 1 dá 7 esse elemento. O último elemento dessa matriz, depois a gente vai recompor tudo, né, pegar cada um dos resultados, é o C2 e 2. Então ele já está me indicando que ele vai ser combinado pelo... O primeiro 2 ali indica que é a linha 2 da primeira matriz, o segundo 2 indica que é a coluna 2 da segunda matriz. Então na primeira matriz a segunda linha é menos 1, 0 e 2. Na matriz B, a segunda coluna é menos 2, 5 e 1.
Então a gente faz a soma das multiplicações intercaladas. É difícil? Continuo dizendo que é. É um dos conceitos mais difíceis da matemática do ensino médio. Mas a gente consegue fazer. Então, primeiro pelo primeiro, segundo pelo segundo, terceiro pelo terceiro. O primeiro, menos 1 vezes menos 2, já dá 2. O segundo, 0 vezes 5, que vai dar 0. E o terceiro, 2 vezes 1, que vai dar 2. Eu já tinha lá o mais 2, com esse último 2 dá 4. Aí a gente monta. O primeiro resultado que a gente conseguiu foi 6. O segundo resultado que a gente conseguiu foi 12. O terceiro resultado que a gente conseguiu foi o 7. E o último resultado que a gente conseguiu foi o 4. Então aí a gente tem a matriz C, que é resultado de A vezes B. Agora o exercício propunha que a gente fizesse B vezes A para ver se dá também, tá? Então a primeira matriz é 3 por 2, a segunda matriz é 2 por 3. Os dois do meio ali se entendem, se combinam, então isso diz que é compatível ou que é possível ser feita essa multiplicação também do B vezes A. Vai dar o mesmo resultado do A vezes B? Não. Se der, é só coincidência, tá? Quais foram os índices que sobraram ali? Eu matei os do meio, sobrou o 3 lá no início e o 3 no final. O que isso significa? Que o meu resultado dessa multiplicação vai ser do tipo, ou da ordem, 3 por 3. Então já estou aqui escrevendo, ó, a matriz D, que é como a gente vai chamar essa multiplicação B vezes A, ela vai ser a multiplicação do B, da matriz B, vezes a matriz A, e vai gerar uma matriz 3 por 3. Então a gente já pode colocar ali o símbolozinho de cada um deles, né? Então o Dzinho minúsculo, que é o símbolo do elemento da matriz D, posição 1 e 1, posição 1 e 2, posição 1 e 3. Na segunda linha, posição 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, e na terceira linha, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3. Bora calcular agora cada um dos elementos. Se é uma matriz 3 por 3, quantos elementos ela vai ter? 3 vezes 3, 9. Então ela vai ter 9 elementos, tá? A gente vai calcular alguns aqui, passo a passo. Então, no primeiro elemento ali, que é o 1 e 1, tá? Primeira linha do B, primeira coluna do A. A primeira linha do B é 1 e menos 2. A primeira coluna do A é 2 e menos 1. Então fazemos o pareamento aquele. Primeiro pelo primeiro, segundo vezes o segundo. 1 vezes 2 é o primeiro pelo primeiro. Menos 2 vezes menos 1 é o segundo vezes o segundo. Multiplica 1 pelo 2, multiplica o menos 2 pelo menos 1, soma, vai dar 4. O segundo elemento é o 1 e o 2. Então ó, é a primeira linha de quem está sendo multiplicado primeiro, pela segunda coluna de quem está sendo multiplicado depois. A primeira linha do B, eu posso ver ali na matriz, é 1 e menos 2. A segunda coluna, ou a coluna 2 do A, é o 3 e o 0. Então eu faço o primeiro pelo primeiro, 1 vezes 3. O segundo pelo segundo, menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0 dá 0, e 1 vezes 3 dá 3. Eu já tenho o segundo elemento. O terceiro elemento é a linha 1 de B pela coluna 3 de A. A linha 1 de B é 1 e menos 2. A coluna 3 de A é 1 e 2. Então, primeiro pelo primeiro dá 1 vezes 1. O segundo pelo segundo dá menos 2 vezes 2. Multiplica cada um e soma, vai dar o menos 3. E assim agora eu vou passar os outros elementos, são 9 elementos, então a gente só vai dar um tempinho cada um para ver como é que é o cálculo, tá? Depois de calculados todos os elementos, a gente coloca cada um no seu lugarzinho aqui. O Dzinho 1 e 1 era o 4, o Dzinho 1 e 2 era o 3, o Dzinho 1 e 3 era menos 3, o Dzinho 2 e 1 era menos 5, o Dzinho 2 e 2 deu 0, o 2 e 3 deu 10, o Dzinho com posição 3 e 1 é 7, 3 e 2 é 12, 3 e 3 é 6.
Então observe nesse exemplo que a matriz C, que era resultado de A vezes B, é uma matriz 2×2. E a matriz D, que inverteu a posição deles na multiplicação, B vezes A, é uma matriz 3×3. Resultados completamente diferentes. Então a gente teve aqui, eu acho que o conteúdo mais complexo, tanto do primeiro ciclo quanto do segundo ciclo de APNPs. Daqui para frente é a coisa mais tranquila, tá? E se precisar de ajuda, então faça os exercícios antes, passe por todos eles antes de perguntar, porque precisa treinar, tá? Essa multiplicação é treinamento, é um conteúdo totalmente diferente do que já tinha se visto. A gente tem a avaliaçãozinha também. Entre em contato se precisar, manda um e-mail, manda uma mensagem no fórum, tá? Mas estude, é importante estudar. Logo logo a gente já está junto aí presencialmente para tirar essas dúvidas. Na próxima semana a gente vai trabalhar com um conceito diferente da matriz, não só de operações, mas números que representem uma matriz como um todo. Tá? Esse número se chama determinante e a gente vai começar a trabalhar na próxima semana. Um grande abraço, bom ter entrado em contato com vocês e a gente se fala por aí.